Imagine um silêncio absoluto e avassalador, um vazio profundo, onde não existe sequer ar para propagar o som. É assim que imaginamos o cosmos. Mas, e se eu te dissesse que esse silêncio é uma ilusão? Que, na escuridão muda, se esconde algo que astronautas descrevem como música, assobios ou até gritos? Bem-vindos a uma jornada que pode te tirar o sono antes mesmo de revelar um dos mistérios mais intrigantes da exploração espacial. Hoje, falaremos sobre o enigmático som do espaço, um fenômeno que, por décadas, confundiu os cientistas da NASA e que, dizem os boatos, testou a sanidade dos homens mais preparados do mundo. Vamos explorar arquivos que antes eram secretos, analisar dados científicos e tentar entender. Seria um fenômeno físico real, um truque da imaginação humana no seu limite, ou algo completamente diferente? Prepare-se. Vamos viajar até o lado oculto da Lua, e ainda mais longe, para ouvir o que não deveria ser ouvido. Nossa história começa em maio de 1969. Faltavam apenas 2 meses para o pouso histórico de Neil Armstrong na Lua. A tripulação da missão Apollo 10, composta por Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan, realizava o ensaio geral da missão. O objetivo era orbitar a Lua, testar cada manobra e retornar em segurança para a Terra. No momento em que o módulo de comando Charlie Brown passou pelo lado oculto da Lua, o contato com Houston foi interrompido. Era o esperado, um procedimento de rotina. Os astronautas estavam em isolamento total, desconectados de toda a humanidade. Foi então que, naquele silêncio ensurdecedor, os fones de ouvido se encheram de sons estranhos, vindos de outro mundo. Era uma espécie de música sibilante e etérea que durou quase 1 hora. Os astronautas ficaram perplexos. Eles discutiam entre si, tentando decifrar a origem daquilo, e chegaram a hesitar se deveriam relatar o ocorrido na volta, com medo de que ninguém acreditasse ou de que fossem considerados loucos. As gravações dessas conversas e os próprios sons foram mantidos sob sigilo pela NASA e só vieram a público décadas depois. Esse incidente deu início ao grande mistério da música espacial e obrigou a ciência a olhar de uma forma totalmente nova para a natureza do som no vácuo. Afinal, o que era aquela estranha música espacial que a tripulação da Apollo 10 ouviu? Nas gravações que vieram a público, as vozes dos astronautas revelam surpresa e uma clara inquietação. "Você também está ouvindo isso?" pergunta um deles. "Parece um tipo de música vinda do espaço", responde o outro. O som foi descrito como um assobio agudo, um uivo que ora aumentava, ora diminuía, criando uma melodia sombria e sobrenatural. Não se parecia em nada com as interferências de rádio comuns ou com o ruído dos equipamentos de bordo. Como pilotos e engenheiros experientes, eles conheciam cada detalhe sonoro da nave. Mas aquele ruído era algo totalmente novo e inexplicável. O contexto torna tudo ainda mais intrigante. Eles estavam a 100 quilômetros de altitude, sobre o lado oculto da Lua, um lugar onde, teoricamente, nenhum sinal de rádio vindo da Terra poderia chegar. Eles estavam completamente isolados. Esse silêncio absoluto do cosmos, interrompido por aquele som, trouxe uma carga de mistério e tensão à cabine. Eles chegaram a discutir se deveriam relatar o ocorrido ao centro de controle. "Ninguém vai acreditar na gente", disse Eugene Cernan. O medo de serem desacreditados ou de serem vistos como se tivessem perdido o juízo devido ao isolamento era tão forte que eles cogitaram seriamente omitir o incidente. Mas, para a sorte da história, cada palavra foi registrada pelo gravador de bordo. Essa gravação permaneceu nos arquivos da NASA, sob sigilo por quase 40 anos, alimentando inúmeros boatos e teorias da conspiração sobre o que a agência espacial estaria, de fato, escondendo da humanidade. Quando as informações sobre o incidente da Apollo 10
vazaram para a imprensa e foram finalmente desclassificadas, uma enxurrada de teorias e especulações tomou conta do público. As hipóteses iam do perfeitamente plausível ao mais absoluto delírio. Alguns sugeriam que eram sinais de uma civilização extraterrestre tentando contato com os primeiros mensageiros da humanidade na órbita lunar. Outros acreditavam que os astronautas haviam testemunhado um fenômeno físico desconhecido, exclusivo daquela região do espaço. A própria NASA demorou a se manifestar de forma clara, o que só serviu para alimentar ainda mais o mistério. No entanto, a ciência oficial mantinha-se cética. O argumento era irrefutável. O som, tal como o conhecemos, consiste em vibrações mecânicas que precisam de um meio, como o ar ou a água, para se propagar. No vácuo do espaço, onde praticamente não existe matéria, o som simplesmente não tem por onde viajar. Logo, seria fisicamente impossível ouvir qualquer ruído vindo de fora da nave, no sentido tradicional. Com base nessa lei fundamental da física, os pesquisadores passaram a buscar explicações dentro da própria espaçonave ou em seus sistemas eletrônicos. Por muitos anos, a teoria mais aceita foi a de interferência de rádio. Supunha-se que os sons estranhos eram resultado da interação entre os sistemas de rádio do módulo lunar Snoopy e do módulo de comando Charlie Brown, quando ambos operavam em proximidade. Contudo, essa explicação nunca foi definitiva, pois não justificava por que aqueles sons eram tão melódicos e organizados, em vez de serem apenas ruídos estáticos e caóticos. Vamos mergulhar no maior paradoxo científico dessa história: o som no vácuo. O cinema nos acostumou com o ronco dos motores e o estrondo das explosões, mas a realidade é que o espaço é o silêncio absoluto. Uma onda sonora nada mais é do que energia viajando através da colisão entre moléculas. No vácuo, essas moléculas estão tão afastadas umas das outras que essa vibração simplesmente não consegue se propagar. Imagine uma mesa de bilhar, onde as bolas representam as moléculas. Se elas estiverem bem juntas, uma tacada em uma bola fará com que o movimento se espalhe por todas as outras. Mas, se houver apenas 2 ou 3 bolas espalhadas pela mesa, o impacto em uma não afetará as demais. O espaço funciona exatamente assim, como uma mesa de bilhar quase vazia. Mas será que isso significa que o universo é totalmente mudo? Não exatamente. E é aqui que entra um conceito fundamental: as ondas eletromagnéticas. Diferente do som, as ondas eletromagnéticas, como a luz ou os sinais de rádio, não precisam de um meio físico para viajar. Elas cruzam o vácuo livremente. E é aí que as coisas ficam interessantes. O cosmos está literalmente impregnado por essas ondas, geradas por estrelas, planetas e nebulosas. Nossos ouvidos não conseguem captar ondas de rádio diretamente, mas temos tecnologia para isso. Radiotelescópios e sondas espaciais captam esses sinais e os convertem em sons que podemos ouvir. Portanto, quando falamos em sons do espaço, estamos quase sempre nos referindo à sonificação, o processo de transformar vibrações eletromagnéticas em ondas sonoras que possamos escutar e analisar. Mas afinal, o que realmente aconteceu a bordo da Apollo 10? Teriam sido apenas interferências de rádio entre as duas naves? Embora essa explicação parecesse a mais provável, ela tinha as suas falhas. Primeiro, Michael Collins, o astronauta da Apollo 11 que orbitou a Lua sozinho enquanto Armstrong e Aldrin estavam na superfície, relatou ter ouvido sons estranhos muito parecidos. Só que ele estava sozinho em seu módulo, sem nenhuma outra nave por perto para causar interferência. Isso colocava em xeque a teoria da interferência mútua. Além disso, até os engenheiros da NASA admitiram que a natureza daquela música não era comum para um simples ruído eletrônico. É aqui que entra uma hipótese mais moderna e complexa, envolvendo o plasma e os campos magnéticos. Embora o espaço seja um vácuo,
Ele não é um vazio absoluto. Ele é preenchido por partículas carregadas, o plasma, que viajam do Sol, formando o chamado vento solar. Quando esse fluxo de plasma interage com os campos magnéticos dos planetas, surgem fenômenos eletromagnéticos extremamente complexos. Essas oscilações, conhecidas como ondas de plasma, podem ser captadas pelas antenas de rádio de uma espaçonave. E aqui vem a parte fascinante. A eletrônica da própria nave pode, sem querer, converter esses sinais de rádio em frequências audíveis, que acabam indo parar nos fones de ouvido dos astronautas. Ou seja, eles não estavam ouvindo o som se propagando no vácuo, mas sim o resultado da interação entre o ambiente espacial e o seu próprio equipamento. Era a verdadeira música da natureza cósmica, tocada nas cordas das antenas de rádio da nave. A confirmação dessa teoria veio das profundezas do cosmos, graças a duas sondas lendárias, a Voyager 1 e a Voyager 2. Lançadas em 1977, essas naves foram equipadas com instrumentos especiais para captar ondas de plasma, enquanto sobrevoavam Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Seus sensores registraram uma variedade impressionante de vibrações eletromagnéticas nas magnetosferas desses gigantes. Os cientistas da NASA converteram esses registros em áudio, e o resultado foi surpreendente. Pudemos ouvir o que chamaram de coros, assobios e chiados do espaço. Cada planeta tinha sua própria assinatura sonora. Júpiter lembrava o canto de golfinhos ou pássaros cósmicos. Já Saturno emitia sons pulsantes e sombrios, dignos de um filme de terror. Essas gravações não são ficção, mas dados reais. Elas provam que o espaço está repleto de atividade eletromagnética que pode ser ouvida com o equipamento certo. As Voyagers revelaram que o fenômeno presenciado pelos astronautas da Apollo não era exclusivo da Lua. É algo universal, que ocorre onde quer que existam plasma e campos magnéticos. Na verdade, as sondas funcionam como ouvidos gigantes, permitindo que a humanidade escute a sinfonia do sistema solar. Mesmo traduzidos para a nossa percepção, esses sons carregam informações científicas preciosas sobre a densidade do plasma, a força dos campos magnéticos e processos que acontecem a milhões de quilômetros da Terra. Agora, deixando a física de lado por um momento, vamos mergulhar na psicologia, porque uma coisa são os dados frios e objetivos dos instrumentos da Voyager. Outra, completamente diferente, é a experiência subjetiva de um ser humano confinado em uma cápsula minúscula, a centenas de milhares de quilômetros de casa. Viagens espaciais de longa duração representam um teste brutal para a mente humana. Por mais que os astronautas passem por seleções rigorosas e anos de treinamento para situações extremas, ninguém deixa de ser humano. No espaço, os maiores inimigos da psique são o isolamento, a privação sensorial e o estresse constante. Imagine só, você passa meses vivendo e trabalhando em um espaço extremamente limitado, convivendo sempre com as mesmas pessoas. Do lado de fora da janela, nada além do vazio infinito e o brilho distante das estrelas. Todo o seu contato com a sua família, com o seu lar e com o planeta inteiro se resume a comunicações via rádio com um atraso angustiante. É uma pressão esmagadora. Nessas condições, o cérebro, privado dos estímulos do dia a dia, começa a agir de forma estranha. Ele tenta, de alguma forma, preencher o vazio. É o que conhecemos como privação sensorial. O próprio cérebro começa a gerar imagens, sons e sensações por conta própria. Isso pode se manifestar como leves alucinações, onde a pessoa sente que ouve uma música baixa, passos ou vozes no silêncio. E veja bem, isso não é um sinal de loucura, mas sim uma reação normal do nosso sistema nervoso a condições completamente anormais. Por isso, quando analisamos relatos de astronautas sobre sons misteriosos no espaço,
precisamos sempre levar em conta esse poderoso fator psicológico. Existe até um termo técnico para explicar como o nosso cérebro busca padrões familiares em meio ao caos: pareidolia. O exemplo mais clássico é quando enxergamos rostos ou silhuetas de animais nas nuvens. Mas o que muita gente não sabe é que o mesmo acontece com o som. É a chamada pareidolia auditiva. Quando ouvimos um ruído constante, como o barulho de um ventilador ou a estática do rádio, nosso cérebro tenta desesperadamente encontrar algum sentido ali, uma estrutura que ele já conheça. Ele acaba pescando no meio do ruído algo que soa como uma melodia, uma voz ou um sussurro. Agora, leve isso para o dia a dia dos astronautas. Eles vivem cercados pelo zumbido incessante dos sistemas de suporte à vida, estalos de equipamentos e chiados de rádio. Se somarmos a isso o estresse, o cansaço e o isolamento, o cérebro se torna hipersensível a qualquer sinal fora do comum. Assim, quando a antena da nave capta ondas eletromagnéticas reais, mas totalmente aleatórias, vindas do espaço, o cérebro do astronauta pode interpretar esses sinais como algo organizado, como uma música. Isso não significa que o som não existia. Ele estava lá. Mas a sensação de que era algo melódico é fruto da nossa própria mente. É um encontro fascinante entre um fenômeno físico real e a nossa percepção subjetiva. O universo de fato canta, mas só ouvimos essa música porque o nosso cérebro atua como um compositor, transformando notas aleatórias em uma sinfonia. Os boatos sobre a chamada loucura espacial acompanham a exploração do cosmos desde os seus primórdios. Na cultura popular, é comum vermos a imagem do astronauta que, ao confrontar a imensidão infinita do universo, acaba perdendo o juízo. Mas até que ponto isso é verdade? A realidade é que a NASA e outras agências espaciais tratam a saúde mental de suas tripulações com prioridade máxima. O processo de seleção dos candidatos envolve testes psicológicos rigorosos, capazes de filtrar qualquer sinal de instabilidade emocional. Depois disso, vem um longo período de preparação, que inclui simulações de voo e treinamentos em isolamento total, como em laboratórios subaquáticos ou estações remotas na Antártida. Os astronautas são treinados para trabalhar em equipe, mediar conflitos e gerenciar o estresse e o cansaço extremo. Mesmo durante a missão, o estado emocional de cada um é monitorado de perto por especialistas na Terra. É claro que, apesar de todos esses cuidados, dificuldades psicológicas podem surgir. No entanto, nunca se tratou de uma perda da razão. Na maioria das vezes, o que ocorre são episódios de desânimo, irritabilidade, distúrbios do sono ou pequenos atritos entre a equipe, reações perfeitamente humanas a um ambiente tão hostil. Na história da exploração espacial, não há um único registro confirmado de psicose grave em órbita. Os contos sobre a loucura espacial são, na verdade, mitos exagerados, alimentados pelo nosso próprio receio diante do desconhecido e da vastidão do espaço. Astronautas não são super-heróis desprovidos de emoção, são especialistas de alto nível que sabem lidar com uma pressão monumental, mantendo a mente lúcida e o foco no que importa. Mas a história guarda outros mistérios sonoros no espaço, igualmente intrigantes. Um dos relatos mais famosos é o do primeiro taikonauta chinês, Yang Liwei. Em 2003, durante seu voo de estreia a bordo da nave Shenzhou 5, ele ouviu um barulho estranho. Liwei descreveu o som como o de um martelo de madeira batendo em um balde de metal. O som surgia do nada, sem motivo aparente, e não lembrava em nada os ruídos normais de funcionamento da nave. Ele chegou a olhar pela vigia, mas não viu nada que pudesse estar causando aquelas batidas. O barulho o deixou tão inquieto que, ao retornar à Terra, ele relatou o ocorrido detalhadamente aos engenheiros. Os técnicos tentaram recriar o som, simulando diversas situações,
mas não conseguiram encontrar uma explicação exata na época. O caso de Yang Liwei é interessante porque se diferencia do mistério da Apollo 10. Não era um assobio ou uma música, mas sim uma batida seca e mecânica. Além disso, esse mesmo som foi ouvido por outros astronautas chineses em missões posteriores. Isso indica que, muito provavelmente, o fenômeno não era psicológico nem causado por plasma espacial. A explicação mais aceita hoje é que as batidas foram provocadas pela deformação do casco da nave. Com as variações extremas de temperatura, quando a nave entra ou sai da sombra da Terra, os materiais da estrutura se contraem ou se expandem. Esse processo pode gerar sons bruscos, como estalos ou batidas. Embora pareça uma explicação simples, ela justifica perfeitamente a natureza do som e o fato de ter sido percebido por diferentes tripulações em naves do mesmo modelo. De volta à Terra, descobrimos que o nosso próprio planeta é uma das fontes mais potentes de sons cósmicos em todo o sistema solar. A Terra possui um campo magnético intenso que nos protege da radiação solar nociva. Essa barreira, chamada magnetosfera, estende-se por dezenas de milhares de quilômetros no espaço. Quando o fluxo de partículas carregadas vindas do Sol, o vento solar, atinge a nossa magnetosfera, ocorre uma interação monumental. É como se o vento fizesse vibrar as cordas de uma harpa, onde as linhas do campo magnético terrestre assumem o papel das cordas. O resultado são ondas eletromagnéticas poderosas que podem ser captadas e gravadas. Os cientistas chamam esses fenômenos de coro, chiado e assobiadores. O coro é uma sequência de sinais com tons ascendentes que realmente lembram o canto dos pássaros ao amanhecer. Acredita-se que sejam justamente essas ondas que provocam as auroras polares, quando as partículas são lançadas ao longo das linhas magnéticas em direção aos polos e colidem com a atmosfera. Já os assobiadores são ondas de baixa frequência geradas por relâmpagos. A energia de um raio viaja pelas linhas de força magnética de um hemisfério a outro, criando um assobio característico que os instrumentos registram. Esses sons não são apenas uma curiosidade fascinante. Ao estudá-los, os cientistas conseguem entender melhor o estado da magnetosfera, a atividade solar e o chamado clima espacial, que pode afetar satélites, sistemas de comunicação e até as redes elétricas aqui na Terra. Além dos misteriosos sons do espaço, existe outra fonte de ruído constante que acompanha os astronautas: a própria nave. A Estação Espacial Internacional, ou qualquer outro veículo tripulado, é uma máquina colossal que nunca dorme. Imagine o que é viver dentro de um mecanismo gigante em operação ininterrupta. 24 horas por dia, o que se ouve é o zumbido dos ventiladores do sistema de suporte à vida circulando o ar, o pulsar das bombas de resfriamento e o clique incessante de válvulas e relés. Até os equipamentos de ginástica vibram o tempo todo. Esse ruído de fundo na ISS é bastante alto, ficando entre 60 e 70 decibéis, o que equivale ao barulho de um aspirador de pó ligado. Os astronautas contam que, com o tempo, o cérebro acaba se acostumando, mas o som nunca desaparece. Para conseguir dormir, muitos precisam recorrer a protetores auriculares. No meio desse zumbido constante, qualquer ruído fora do comum, um rangido, um estalo ou uma batida, chama a atenção imediatamente. A tripulação é treinada para ouvir a sua casa espacial, já que qualquer barulho estranho pode ser o primeiro sinal de uma falha técnica. Aquelas famosas batidas relatadas pelo astronauta Yang Liwei, por exemplo, poderiam ser apenas o som da dilatação térmica do material se ajustando à temperatura, algo que se destacou em meio ao ruído habitual. No fim das contas, a paisagem sonora dentro de uma espaçonave é uma mistura complexa, um zumbido mecânico monótono, pontuado por anomalias ocasionais que,
por causas internas ou externas, mantém todos em alerta. Será que os sons do espaço podem ser perigosos? Se estivermos falando das ondas eletromagnéticas, a resposta é não. Elas são inofensivas. Afinal, vivemos cercados por ondas de rádio de TVs, celulares e redes Wi-Fi. As ondas que vêm do espaço não são fundamentalmente diferentes, apenas vêm de uma fonte distinta. O impacto psicológico, no entanto, é outra questão. Para alguém propenso à ansiedade, ouvir sons estranhos e sem explicação em um ambiente de alto estresse pode sim aumentar o desconforto. Mas existe uma teoria ainda mais intrigante relacionada ao infrassom. O infrassom consiste em vibrações com frequências abaixo do que o ouvido humano consegue perceber, ou seja, menos de 20 Hz. Nós não ouvimos esses sons, mas o nosso corpo os sente. Já se sabe que certas frequências de infrassom podem afetar drasticamente o nosso psicológico, provocando medo irracional, pânico, tristeza profunda e até alucinações visuais, causadas pela vibração do globo ocular. Em casos extremos, pode haver até risco de parada cardíaca. Na Terra, fontes de infrassom podem ser máquinas, turbinas ou sistemas de ventilação. Teoricamente, os equipamentos a bordo de uma nave espacial poderiam gerar essas vibrações. Se um astronauta for exposto a elas por longos períodos, isso poderia explicar sensações estranhas e mal-estar psicológico. Embora ainda não existam provas definitivas disso no contexto da exploração espacial, a teoria acrescenta um capítulo fascinante ao mistério sobre como o cosmos influencia a mente humana. Como a NASA está se preparando para esses desafios hoje, especialmente com o horizonte das futuras missões tripuladas a Marte? O preparo psicológico tornou-se ainda mais crucial do que na era Apollo. Os futuros marsonautas não passarão apenas algumas semanas isolados, mas sim anos inteiros. A comunicação com a Terra terá um atraso de até 20 minutos por mensagem, o que torna impossível manter uma conversa em tempo real. Eles serão totalmente autônomos. Por isso, a NASA realiza experimentos de isolamento prolongado aqui mesmo na Terra. No projeto HISEAS, por exemplo, voluntários passam meses vivendo em uma cúpula especial nas encostas de um vulcão no Havaí, simulando a vida em Marte. Eles usam trajes espaciais para sair, consomem comida desidratada e convivem com o atraso na comunicação. Pesquisadores monitoram de perto o estado psicológico do grupo, a dinâmica entre os membros e a capacidade de lidar com conflitos e estresse. Uma atenção especial é dada à privação sensorial. Para as próximas missões, estão sendo desenvolvidos sistemas de realidade virtual que permitirão aos astronautas visitar suas casas, caminhar por florestas ou relaxar à beira-mar. Também se estuda como a iluminação, os aromas e os sons de fundo influenciam o humor da tripulação. No futuro, naves de longa distância poderão ser equipadas com sistemas que reproduzem sons relaxantes da natureza, compensando o ruído monótono das máquinas e o silêncio hostil do cosmos. Tudo isso é feito para minimizar riscos e garantir que os primeiros humanos em Marte estejam preparados, tanto física quanto mentalmente, para a maior aventura da história da humanidade. Voltando à física, vamos explorar outras fontes de sons no universo que nada têm a ver com as magnetosferas planetárias. Entre as descobertas mais fascinantes estão os pulsares. Um pulsar é uma estrela de nêutrons em rotação ultraveloz, o que resta após a explosão de uma supernova. A densidade desse objeto é inacreditável. Uma única colher de chá de sua matéria pesaria bilhões de toneladas. Os pulsares possuem campos magnéticos absurdamente fortes e disparam feixes estreitos de rádio a partir de seus polos magnéticos. Conforme a estrela gira, esses feixes varrem o espaço como se fossem a luz de um farol. Se um desses feixes cruzar o caminho da Terra, nossos radiotelescópios captam pulsos perfeitamente rítmicos.
Ao converter esses sinais de rádio em som, o que ouvimos é uma batida rítmica, quase mecânica, parecida com o tic-tac de um relógio ou o rufar de tambores. Quando foram descobertos, em 1967, os astrônomos os apelidaram brincando de LGM1, sigla para Pequenos Homens Verdes em inglês, porque os sinais eram tão regulares que pareciam artificiais. É claro que mais tarde confirmou-se sua origem natural. Mesmo assim, a canção dos pulsares continua sendo um dos fenômenos mais hipnotizantes que podemos escutar das profundezas do cosmos. É o som de um relógio cósmico, marcando o tempo em escalas que desafiam a nossa imaginação. E quanto aos objetos mais colossais do universo, os buracos negros, será que eles emitem algum som? No sentido tradicional, não. Mas mesmo aqui, a ciência moderna encontrou uma maneira de escutá-los. Em 2015, ocorreu um marco histórico. Os observatórios LIGO e Virgo detectaram pela primeira vez ondas gravitacionais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo que haviam sido previstas por Einstein. A origem dessas ondas foi a fusão de dois buracos negros massivos, ocorrida há mais de 1 bilhão de anos. As ondas gravitacionais não são radiação eletromagnética, mas sim vibrações do próprio espaço. No entanto, assim como fazemos com as ondas de rádio, os cientistas conseguiram converter essas vibrações em sinais sonoros. O que eles ouviram foi um som curto, com uma frequência ascendente, que lembra um pio ou um estalo rápido. Esse pequeno estalo é o registro de uma catástrofe colossal. Em uma fração de segundo, uma massa equivalente a 3 vezes a do nosso Sol foi convertida em energia pura na forma de ondas gravitacionais. Este é o som mais potente já registrado pela humanidade. Desde então, muitos eventos semelhantes foram detectados, e a astronomia de ondas gravitacionais nos deu um par de ouvidos totalmente novo para explorar o cosmos. Agora, podemos ouvir colisões entre buracos negros e estrelas de nêutrons, obtendo informações únicas sobre os processos mais extremos do universo. Fica claro que os chamados sons do espaço não são um fenômeno único, mas sim uma combinação de diferentes fatores. Por um lado, temos a interação física do ambiente espacial com os próprios equipamentos da nave. No caso da Apollo 10, as antenas de rádio captaram ondas de plasma naturais ao redor da Lua, que a eletrônica de bordo acabou convertendo em zumbidos e assovios audíveis. É um fenômeno físico real, confirmado mais tarde pelos registros das sondas Voyager e de outros exploradores espaciais. Por outro lado, entra em jogo a psicologia humana. Sob condições de estresse e privação sensorial, nosso cérebro tenta encontrar ordem no caos, interpretando ruídos aleatórios como algo familiar, como se fosse música. Não chega a ser uma alucinação completa, mas sim um processamento criativo do cérebro diante de sinais que, na verdade, não têm significado algum. E, por fim, existem os sons puramente mecânicos da própria nave, como os estalos causados pela dilatação térmica que os taikonautas chineses relataram. Isso não tem relação direta com o cosmos lá fora, mas, em um ambiente tão isolado, pode ser percebido como algo enigmático. No fim das contas, todos esses elementos se misturam, criando essa imagem complexa que deu origem aos mitos sobre sons misteriosos capazes de enlouquecer os astronautas. Vamos analisar novamente as transcrições da missão Apollo 10. A reação da tripulação é extremamente reveladora. Não há pânico. O que vemos ali é pura curiosidade profissional. É assim que um deles tenta imitar o som que ouviu. Eles buscam classificar o ruído, comparando-o com algo familiar. É o diálogo clássico de exploradores diante do desconhecido. E o ponto mais importante, eles questionam a própria percepção. A ideia de que aquilo poderia ser apenas uma impressão,
permeia a conversa, e eles chegam até a fazer piadas sobre o assunto. Isso mostra um nível altíssimo de preparo psicológico e autocontrole. Eles têm plena consciência de que estão em um ambiente extremo, onde os sentidos podem enganar. A decisão de relatar o ocorrido, apesar de qualquer receio, é outra prova de profissionalismo. Eles entendiam que qualquer anomalia, por mais estranha que parecesse, poderia ser vital para a segurança de missões futuras. Por isso, o episódio da Apollo 10 não é sobre astronautas assustados com uma música fantasmagórica. É a história de profissionais de elite que encararam um fenômeno inexplicável, documentaram tudo minuciosamente e entregaram os dados para a ciência. No fim das contas, isso nos trouxe uma compreensão muito mais profunda da física espacial, tornando a experiência deles uma contribuição inestimável para o conhecimento humano. A tecnologia moderna nos permite ouvir o cosmos com uma precisão sem precedentes. Radiotelescópios espalhados por todo o mundo, interconectados em uma rede global, criam um telescópio virtual do tamanho da própria Terra. Eles são capazes de captar os sinais de rádio mais sutis, vindos de objetos situados nos confins do universo observável. Para analisar o volume colossal de dados gerado por esses instrumentos, os cientistas utilizam a inteligência artificial. Redes neurais são treinadas para reconhecer padrões conhecidos, como sinais de pulsares, quasares e galáxias, e para identificar anomalias que possam indicar fenômenos ainda desconhecidos. Esse processo é muito semelhante à forma como o cérebro humano busca sentido em meio ao ruído. A inteligência artificial vasculha terabytes de estática cósmica à procura de uma lógica oculta. Um dos pilares dessa investigação é o programa SETI, voltado para a busca por inteligência extraterrestre. Seus pesquisadores analisam sinais de rádio na esperança de encontrar algo de origem artificial, uma transmissão que não poderia ser fruto de processos naturais. Até agora, todos os sinais detectados tiveram explicações científicas naturais. Mas quem sabe se, um dia, em meio à sinfonia natural do cosmos, não ouviremos uma mensagem real. Se esse dia chegar, o mistério dos sons espaciais alcançará um patamar totalmente novo e fascinante. Também vale destacar o impacto cultural dos chamados sons do espaço. Quando a NASA revelou as gravações das missões Voyager, o efeito foi imediato, fascinando não só a comunidade científica, mas também músicos, artistas e o público em geral. Esses sons inquietantes e de outro mundo inspiraram diversas criações. Enquanto produtores de música eletrônica transformavam esses ruídos em samples para suas faixas, compositores escreviam sinfonias inteiras baseadas nessas canções planetárias. Esses áudios acabaram se tornando a trilha sonora do nosso imaginário sobre o cosmos, um lugar vasto, misterioso e profundamente desconhecido. Eles derrubaram o estereótipo do silêncio absoluto do vácuo, substituindo-o pela visão de um universo vibrante e cheio de vida. É uma experiência que nos permite não apenas observar, mas sentir o espaço em um nível emocional. Ouvir essas gravações é quase um ato meditativo, uma forma de nos conectarmos com algo grandioso. Elas nos lembram do quanto ainda desconhecemos sobre o que existe além da nossa atmosfera e das infinitas surpresas que o futuro nos reserva. Nesse sentido, a música espacial, ouvida pelos astronautas da Apollo 10, foi o primeiro acorde desta grandiosa sinfonia do conhecimento humano. Um ponto fundamental que muitas vezes passa despercebido é a diferença entre o que os instrumentos captam e o que o ser humano realmente ouve. Os sensores da Voyager foram projetados para registrar ondas de plasma em frequências específicas de forma totalmente objetiva e técnica. Já o ouvido humano é muito mais complexo e subjetivo. Nossa percepção é influenciada por tudo, desde a sensibilidade a certas frequências até o nosso estado emocional ou cansaço.
No caso dos astronautas da Apollo, a experiência era ainda mais filtrada. Eles não ouviam o som vindo diretamente do espaço, mas sim através de uma longa cadeia tecnológica: antenas, receptores, amplificadores e fones de ouvido. Cada um desses componentes poderia introduzir suas próprias distorções e ruídos. Por isso, o som que chegava aos ouvidos deles poderia ser bem diferente do sinal original no vácuo. É provável que as limitações do equipamento de rádio da época tenham dado àquelas oscilações caóticas de plasma a musicalidade que tanto os impressionou. É como escutar uma canção em um rádio antigo. O chiado e a interferência acabam se tornando parte da melodia. No fim das contas, o mistério da música espacial é, acima de tudo, um enigma da engenharia e da acústica de seu tempo. Será que os astronautas da Apollo poderiam ter confundido esses sons com outra coisa? Com os ruídos do próprio corpo, por exemplo? No silêncio absoluto, começamos a notar sons que passam despercebidos no dia a dia. O bater do coração, o fluxo do sangue nos ouvidos ou até o ronco do estômago podem parecer ensurdecedores. Esse efeito é bem conhecido por quem já frequentou câmaras anecoicas, aquelas salas de isolamento acústico total. No entanto, os astronautas haviam passado centenas de horas em simuladores. Eles sabiam muito bem como era o som do silêncio e como o próprio corpo se comportava nele. Além do mais, o som que ouviram era externo, vinha diretamente dos fones de ouvido. E o mais importante, vários membros da tripulação ouviram a mesma coisa, simultaneamente. Isso descarta qualquer hipótese de alucinação individual. Eles presenciaram o mesmo fenômeno. Esse fato é a peça-chave que nos obriga a buscar a origem do som lá fora, seja no espaço ou na própria estrutura da nave. A teoria dos sons internos do organismo simplesmente não se sustenta neste caso, embora pudesse explicar situações parecidas com pilotos que viajam sozinhos. Vamos recapitular o que sabemos até agora. O mito de que o som pode se propagar no vácuo já foi derrubado. Fisicamente, isso é impossível. No entanto, o espaço está repleto de ondas eletromagnéticas e plasma, e suas vibrações podem ser captadas por antenas de rádio. Esses sinais, quando convertidos para uma frequência audível, são o que chamamos de sons do espaço. O famoso incidente da Apollo 10 provavelmente se explica por isso. Os aparelhos de rádio da nave captaram ondas de plasma naturais entre a Terra e a Lua, transformando-as em um assobio estranho. Já a percepção desse som como música é fruto do cérebro humano, que tende a buscar ordem no caos, especialmente em situações de estresse. Outro mito que cai por terra é o da loucura espacial. Os astronautas passam por uma seleção psicológica rigorosíssima, e, embora enfrentem uma pressão colossal, isso não os faz perder a razão. Casos como os ruídos estranhos relatados na nave chinesa têm, muito provavelmente, uma origem técnica ou mecânica ligada ao próprio funcionamento do equipamento. Em resumo, por trás de cada um desses mistérios, existe uma explicação científica, mesmo que ela nem sempre seja simples. Curiosamente, sons muito parecidos com esses ruídos espaciais podem ser ouvidos aqui mesmo na Terra, sem a necessidade de equipamentos sofisticados. Estamos falando dos chamados assobios atmosféricos, ou whistlers, como mencionamos anteriormente. Trata-se de ondas de rádio de frequência muito baixa, geradas por descargas elétricas de raios. Em locais afastados da interferência das cidades, é possível captá-las com um receptor VLF simples, que pode ser montado até em casa. O som é exatamente igual ao dos whistlers espaciais gravados por satélites, um assobio que vai perdendo força enquanto desce na escala de frequência. Isso ocorre porque o sinal de rádio do raio, ao atravessar o plasma da nossa ionosfera, faz com que diferentes frequências viajem em velocidades distintas. As frequências altas chegam primeiro
e as baixas vêm logo atrás, criando esse efeito de escorregada no som. É um exemplo prático de como a física do plasma, seja no espaço ao redor da Terra ou na magnetosfera de Júpiter, cria fenômenos sonoros da mesma natureza. Isso mostra que a famosa música das esferas não tem nada de místico. Ela é um campo real, concreto e fascinante da radiofísica. O futuro da exploração desses fenômenos promete ser ainda mais fascinante. Novas missões espaciais, como a Parker Solar Probe, que estuda o Sol de uma proximidade sem precedentes, ou a missão JUICE, que ruma em direção às luas geladas de Júpiter, estão equipadas com o que há de mais moderno para analisar o plasma e os campos magnéticos. Esses instrumentos nos darão registros das vozes do espaço com uma nitidez e um detalhamento nunca antes vistos. Essa tecnologia não apenas nos ajudará a desvendar os processos fundamentais do universo, mas também a prever o clima espacial com muito mais precisão. Ao analisar o comportamento das ondas de plasma solares, por exemplo, seremos capazes de antecipar grandes ejeções de massa coronal, protegendo satélites e a vida de astronautas em órbita. Portanto, estudar a música cósmica vai muito além da curiosidade científica. É uma ferramenta vital para o avanço da exploração espacial. Cada nova nota captada nessa sinfonia universal representa mais um passo para garantir a segurança da humanidade em sua jornada rumo às estrelas. Vamos analisar outro aspecto fundamental: a relação entre esses fenômenos e a busca por vida no universo. Embora o coro e o assobio tenham origem natural, o fato de um planeta possuir um ambiente eletromagnético complexo é um dado vital para a astrobiologia. Ter uma magnetosfera semelhante à da Terra é considerado um dos requisitos básicos para que a vida possa surgir e prosperar. Esse campo magnético funciona como um escudo, protegendo a atmosfera e a superfície contra a fúria do vento solar e dos raios cósmicos. Sem essa barreira, a atmosfera seria gradualmente varrida para o espaço e a superfície ficaria exposta a níveis fatais de radiação. Por isso, quando utilizamos radiotelescópios para estudar exoplanetas distantes, encontrar indícios de um campo magnético próprio, através dessas emissões de rádio características, é um sinal extremamente promissor. Isso sugere que o planeta pode ser potencialmente habitável. Assim, quem sabe um dia, ao ouvirmos a canção de um mundo distante, perceberemos que não se trata apenas de música cósmica, mas sim de uma canção de ninar para a vida extraterrestre. Ao encerrarmos nossa conversa sobre sons, é impossível não falar do silêncio. Para muitos astronautas, o silêncio absoluto e profundo de uma caminhada espacial é uma das experiências mais marcantes de suas vidas. Dentro do traje, você só ouve a própria respiração e o zumbido constante do sistema de suporte à vida. Mas, do lado de fora do capacete, o que existe é o vazio total. É uma sensação que eles descrevem como sendo, ao mesmo tempo, serena e perturbadora. Ela faz você sentir toda a imensidão e o vácuo do universo. Esse silêncio é o oposto exato daquela cacofonia de sons espaciais que discutimos. Eles existem em dimensões diferentes, um no mundo das ondas eletromagnéticas e o outro no das vibrações mecânicas. O ser humano no espaço se vê exatamente no limite entre esses dois mundos. Ele consegue ouvir o cosmos através de instrumentos, mas seus próprios ouvidos só percebem o silêncio. Talvez seja justamente esse contraste que torne qualquer som inesperado tão impactante para os astronautas. Em um mundo de silêncio absoluto, o menor ruído soa como um grito. Será que devemos temer esses sons? Com certeza não. Pelo contrário, eles deveriam nos despertar um profundo sentimento de admiração. Eles são a prova de que o universo não é um lugar frio e sem vida, mas sim um sistema dinâmico e pulsante, repleto de energia e interações complexas.
Cada som que captamos é a voz de um processo grandioso, seja a dança de partículas carregadas no campo magnético de um planeta, o grito final de buracos negros em colisão, ou a batida rítmica do coração de uma estrela de nêutrons. É a música da própria matéria, executada em instrumentos criados pela natureza. O fato de termos aprendido a ouvir e interpretar essa melodia é uma das maiores conquistas da nossa civilização. Deixamos de ser apenas observadores passivos para nos tornarmos ouvintes do cosmos, e cada novo som nos aproxima da resposta para os nossos maiores mistérios, como o universo nasceu, como ele se mantém vivo e o que o reserva o futuro. Por isso, na próxima vez que você olhar para o céu estrelado, imagine que ele não está em silêncio. Ele está, na verdade, mergulhado em uma sinfonia invisível e extraordinária. Voltando ao título da nossa palestra e àquela expressão, o som que levava os astronautas à loucura. Fica claro agora que isso é apenas força de expressão. Nenhum astronauta perdeu o juízo por causa da música espacial. No entanto, essa frase traduz o choque e o assombro de quem viveu essa experiência pela primeira vez. Foi algo que rompeu com tudo o que conheciam, desafiando a ideia fundamental de que o espaço é um lugar de silêncio absoluto. Esse estranhamento, somado ao estresse e ao isolamento, foi um teste psicológico de fogo. Mas os astronautas superaram esse desafio com maestria. Longe de cederem ao pânico ou a medos irracionais, eles encararam o mistério com o olhar de verdadeiros cientistas e exploradores. Essa vivência acabou impulsionando novas frentes na radioastronomia e na física espacial. Assim, o som do espaço não roubou a razão de ninguém. Pelo contrário, ele expandiu os horizontes do nosso conhecimento e nos instigou a buscar respostas ainda mais profundas sobre a natureza do universo. Imagine as futuras missões rumo a planetas distantes. Em jornadas que duram anos, o único som constante para os astronautas é o ruído mecânico da própria nave. Mas e se pudéssemos transformar, em tempo real, os dados captados por sensores externos em uma paisagem sonora do cosmos? Isso seria muito mais do que uma fonte de dados científicos. Seria uma janela aberta para o mundo invisível do espaço. Os exploradores poderiam ouvir o momento exato em que a nave entra na magnetosfera de Marte, ou as variações na voz do vento solar ao se aproximarem de Júpiter. Essa experiência ajudaria a mitigar a sensação de isolamento, criando uma conexão real com um ambiente vivo e dinâmico. Em vez do zumbido monótono dos sistemas de ventilação, eles estariam imersos na música real do universo, uma sinfonia em constante mutação e absolutamente única. Essa sonificação do voo poderia se tornar uma ferramenta vital de apoio psicológico, transformando o que seria um silêncio inquietante em uma experiência fascinante e inspiradora para os futuros desbravadores do espaço. No fim das contas, a história do misterioso som do espaço é um exemplo perfeito de como funciona o método científico. Tudo começa com uma observação enigmática e, à primeira vista, inexplicável. A partir daí, surgem diversas hipóteses, das mais simples às mais fantasiosas. Cada uma delas é testada, novos dados são coletados e experimentos são realizados. Aos poucos, passo a passo, o círculo de explicações possíveis se fecha e a lógica toma o lugar do misticismo. O que antes parecia sobrenatural revela-se como uma manifestação das leis da física, por mais complexas que sejam. O mistério não desaparece, ele se transforma. Em vez de perguntarmos o que foi isso, passamos a questionar como isso funciona. E esse é um caminho muito mais produtivo, que nos leva a novas descobertas. O caso da música espacial é como um clássico romance policial, onde a comunidade científica mundial assume o papel de Sherlock Holmes, e as pistas são fragmentos de dados colhidos nas condições mais extremas que se possa imaginar.
E o desfecho dessa investigação acabou sendo ainda mais fascinante do que qualquer obra de ficção. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas paisagens sonoras do cosmos. Vimos que a música misteriosa ouvida pela tripulação da Apollo 10 não era um sinal de alienígenas, nem fruto da imaginação deles. Foi um fenômeno físico real, oscilações eletromagnéticas de plasma que os instrumentos da nave transformaram em sons audíveis. Descobrimos que o nosso sistema solar está repleto desses sons, e as sondas Voyager registraram uma verdadeira sinfonia planetária para nós. Também entendemos a importância do fator psicológico. Em condições extremas de isolamento e estresse, o cérebro humano é capaz de coisas incríveis, encontrando sentido e ordem até no ruído mais caótico. E, finalmente, separamos os fatos científicos dos mitos populares, confirmando que nenhum astronauta perdeu o juízo por causa desses fenômenos. Pelo contrário, a experiência e o profissionalismo deles nos ajudaram a descobrir um universo que vibra e ressoa. O mistério do som do espaço revelou-se não como um enigma místico, mas como um desafio complexo e fascinante entre a física, a psicologia e a engenharia. E entender isso só tornou o nosso mundo ainda mais interessante. Muito obrigado por passarem esse tempo comigo, desvendando os segredos da NASA. Espero que este conteúdo tenha sido enriquecedor. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com os amigos. E agora, quero saber de vocês. Que outros segredos inimagináveis o cosmos ainda esconde? Qual será a próxima grande descoberta que vai mudar nossa forma de ver o universo? Deixem suas ideias nos comentários. Vou adorar ler cada uma delas. Uma boa noite a todos e que tenhamos sempre céus limpos sobre nossas cabeças.